E uma continuação falando ainda sobre a culpa, né? Porque ali já tem alguns vídeos falando sobre a culpa e esse sentimento de culpa. Então, que a gente possa olhar para nós da mesma forma que nós olhamos para muitas pessoas, com esse sentimento de compaixão, de acolhimento, de compreensão, de amorosidade, o que aquilo que a gente faz com o outro, que a gente possa fazer com a gente, que muitas vezes as nossas dores, a forma com que a gente foi criado, que a gente ganhou e recebeu, talvez a gente faça com o outro, porque, eu vou fazer com o outro aquilo que não fizeram comigo, mas e você? Aí você vai continuar se culpando? E eu sei que muitas vezes, já até falaram isso para mim, e eu vi também em algum lugar, que eu não vou lembrar qual, ou foi em alguma terapia dessas que eu fiz, que teve essa consciência assim, poxa vida, quem você acha que você é? Qual que é a maneira com que você se julga, com que você se vê, de orgulho, de ego? Você se sente melhor que as pessoas? Por que você não pode errar? Por que você não pode se arrepender? Por que com o outro sim, mas você não? Você é tão fodão assim? Você é tão grande assim que não? Cara, seja humilde. Você errou, você erra. Que ego é esse? Que orgulho é esse? E quando eu fui e fiz essa associação de ego e de orgulho, eu falei, não, eu acho que eu tô sendo muito orgulhosa, eu tô sendo arrogante comigo, eu tô sendo muito dura. Quem eu tô me achando que eu não posso errar? Cara, olha a condição realmente que eu tive lá. Como que eu vou cobrar isso? Como que eu vou chorar e ficar me cobrando e me lamentando? Você pode até fazer esse movimento, mas depois você volta para si. Eu vou ficar até quando? Me culpando por eu não ter feito isso para o meu filho que ele merecia receber e que eu, como mãe, como me deram esse nome de mãe na sociedade, eu continuo sendo Paula. E a Paula dos 14, 15 anos. E não é porque eu tive filho, eu gerei um filho, que daí eu vou ser perfeita e aquela mãe que todo mundo espera e que nós esperamos também dos nossos pais. Então, o meu pai, quando ele me teve, a minha mãe continuou sendo Francisca. O meu pai, ele continuou sendo Luiz. E como que eu vou cobrar dele tanta? Mas ele é meu pai, ele devia ter feito, ele é minha mãe. Quem disse? A sua mãe continuou sendo a sua mãe, aquela mulher com deficiências, com debilidades, com limitações, e o seu pai também. E eles tiveram que se adaptar, e eles foram aprendendo. E eles nos deram o melhor que eles podiam, com erros e acertos, assim como também nós. Aí a gente não perdoa lá os nossos pais, mas daí a gente não vê que nós também erramos como pais, como filhos, como amigos, como funcionários. Então a gente erra, mas a gente erra para aprender e que a gente possa se perdoar, que a gente possa entender e modificar esse sentimento de culpa. E aqui nos meus trabalhos eu trabalho nesse campo das emoções, para trabalhar tudo isso com você, para fazer com que você saia desse campo tão pesado que muitas vezes que você carrega que não são só seus, mas também são dos seus antepassados, da sua família, da forma com que você foi criada, dos mecanismos de modus operantes que você leva e levou e que você não, que você defende, você fala sem mesmo perceber, mas que agora você não precisa mais. E tornando isso muito mais leve, com uma percepção diferente, fazendo essas movimentações, né, com a vela, com os barbantes e também com as falas sistêmicas no seu campo. Eu acredito que é isso. Teria muito mais para falar, mas qualquer dúvida você pode me chamar. E comente aqui se você ainda carrega sentimentos de culpa. Se isso fez sentido e você acha que você é capaz de transformar um pouco mais esse teu sentimento com muito mais leveza e se acolher de uma melhor forma. Um beijo.